Olá, Augusto, tudo Olá, bem? tudo bem, meu amigo? Tudo bem, graças a Deus. Que coisa boa, seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço aí pelo convite. Me sinto lisonjeado por você ter me convidado aí para participar aí de uma live junto com vocês. Gratidão. Foi como nós estávamos falando, né? É uma oportunidade aí que nós podemos de alguma forma colaborar, né? Não só ir para a Casa do Caminho, como também para as pessoas aí que estão acompanhando a live com a gente. Exatamente. A gente costuma dizer, Leandro, toda live que, por mais repetitivo que se torne, a gente precisa de falar várias vezes que nós temos a bênção de, mesmo em meio a uma crise que assola o mundo todo, praticamente, de uma forma ou de outra, a gente tem a chance ainda de levar a palavra de Cristo de uma forma muito Uhum. simples, muito conectada, literalmente, e que a gente alcança espaços até então não pensados por nenhum de nós, né? Então, que bênção que é essa, que mesmo dentro de casa a gente pode aprender com os nossos amigos, né? De tão longe, né? Que em espírito É, se torna tão próximos. então, essas lives estão dando a oportunidade de conhecer pessoas de diversos lugares do nosso Brasil, conhecer você, conhecer aí o trabalho da Casa do Caminho de Patrocínio. É gratificante, sabe? E ainda mais tendo aí o aprendiz espírita aí como meio também de nós propagarmos essa doutrina espírita e de alguma maneira, mesmo que indiretamente através das redes sociais, colaborarmos aí para o aprendizado, para o progresso e ajudar as pessoas aí com uma palavra, né? Através de uma palavra e de um carinho, né? Exatamente. A gente não tem noção do quão importante, do quão profundo é esses instantes de conversa que a gente tem. Costumamos dizer que para quem fala, né, como nós, o impacto é até às vezes um pouco mais intenso, mas para os nossos amigos que estão em casa também é algo Uhum. importantíssimo. A gente não tem noção do quanto, mas mesmo assim a gente está aqui tentando fazer o que a gente consegue, né? Levar o Sim, centro espírita, levar o Cristo que a gente tanto carrega dentro de nós para os nossos amigos também que estão em casa e que não podem sair, não é mesmo? isso aí, é verdade. Pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Sintam-se em casa, literalmente. Eu sempre falo isso, mas a gente Uhum. não pode perder a chance, né? Peço que vocês nos informem aqui embaixo, na caixa de comentários, se vocês nos veem e nos ouvem bem. Leandro, se por acaso o meu áudio estiver chegando com alguma falha, você me avisa, tá bom? Tu pode não, aqui para mim por enquanto tá tudo normal. Boa noite também às pessoas que estão entrando aí. Já vi que tem uma pessoa de Salvador, Bahia, acompanhando também. Obrigado. A Sandra está firme e forte aí com a gente. Isso Tem aí, que pessoal de ótimo. fora do país, de alguns estados. Que bom que a gente expandiu a nossa casa agora, né? Isso aí. Beleza, pessoal. A Adriana confirmou que está tudo ok. A Beth também. Obrigado, pessoal, pela participação. Vamos então começar a nossa live de hoje, né? Geralmente que a gente faz a nossa prece para nos conectar com o Espírito de Deus através dos nossos anjos, para que nos intuam de que essa noite de hoje seja proveitosa para todos nós, encarnados e desencarnados, que se encontram conectados nesse instante, ligados por um intuito de crescermos, de desenvolver o nosso intelecto, moral e espírito, que nós possamos ser intimamente gratos pela chance de estarmos aqui em nome de Deus, reunidos tecnologicamente e que nós conseguimos nos conectar em espírito também com aqueles que nós não pensávamos até então conhecer um dia. E que unidos pela palavra de Cristo possamos ter um alcance maior ainda do ponto de vista sentimental, que os amigos que estejam conectados conosco sintam o Espírito de Cristo tomar-lhe o seu pensamento, que os espíritos superiores, bondosos e os anjos de cada um de nós estejam ao nosso lado, nos intuindo, nos dando coragem, disposição e bom ânimo para caminharmos por mais um dia, buscando
o amor de Deus em cada um de nós, indiferente de quem seja, que posição ocupe em nossas vidas, mas que, acima de tudo, encontremos Deus em nós. Amado Mestre, esteja conosco nesse estudo de hoje, nos intua, nos proteja e nos conduza em nome de Deus. Que assim seja. Que assim seja. Pessoal, licença a todos aqui. Vamos desconectar a caixinha de diálogos embaixo para o nosso amigo transcorrer de forma fluida sobre o tema. Nós vamos ter aí um tempinho de 30 minutos a 40 minutos no máximo para a gente discorrer sobre o tema e logo após a gente vai voltar, porque algo me diz que hoje à noite vai ser muito proveitosa, de perguntas, comentários e colocações que vão somar a esse estudo. Leandro, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter estado aqui com a gente. Sabemos que exige um esforço, mas que esse esforço será válido para todos nós. Obrigado. Obrigado. Vamos lá, então, gente. É realmente, como o Augusto falou, é um tema polêmico, né? Nós vamos falar hoje sobre orgulho e egoísmo. Então, eu falo que quando eu comecei a estudar a respeito do tema, muita coisa que eu li, muita coisa que eu estudei, que eu trouxe para explanar hoje, também serve muito para mim, né? Hoje o orgulho, o egoísmo é um dos sentimentos mais prejudiciais para a evolução do ser humano. É um sentimento, são dois sentimentos que atrasam realmente o progresso da evolução espiritual do ser humano, para nós como espíritos. Então eu vou iniciar aqui com uma questão, a questão 913, que é do Livro dos Espíritos, onde o Kardec pergunta: entre os vícios, qual o que podemos considerar radical? Aí os espíritos respondem para Kardec: já o dissemos muitas vezes, o egoísmo. Dele se deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não chegareis a extirpá-lo enquanto não os atacardes pela raiz, enquanto não lhes houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendam para esse fim, porque nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpá-lo do seu coração todo sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Então, assim, gente, eu comecei a dividir esse nosso tema. Primeiro eu vou falar um pouco sobre o egoísmo e depois vou falar um pouquinho sobre o orgulho. Então, nós podemos perceber aí, já nessas primeiras palavras e orientações da parte dos espíritos, né? O egoísmo realmente é aquele sentimento que destrói o ser humano, né? Infelizmente, hoje, em decorrência da sociedade em que vivemos, nós somos orientados através dos nossos pais a termos essa prática da caridade desde pequeno, né? Essa prática também da justiça, do amor ao próximo. Só que com o decorrer de todo o tempo, nós nos deixamos a contaminar por essa sociedade, por tudo que vivemos em sociedade, nos deixamos falhar por muitas vezes, pois somos seres humanos, e nós temos realmente os nossos erros, as nossas imperfeições. Deus nos concedeu realmente esse livre-arbítrio, né, do qual nós muitas vezes utilizamos esse livre-arbítrio de maneira incorreta. Né? Aí durante esse meu estudo, eu pensei, né? Eu falei assim, nossa, eu cometo muitas vezes, eu sou egoísta por diversas coisas, né? Então eu acabo pensando, eu fiz essa seguinte questão para mim: o que eu posso fazer para tirar esse sentimento do coração? Né? Que ponto que eu vou conseguir tirar esse sentimento, né? E dentro de desse estudo, eu percebi que isso vai depender muito da nossa educação espiritual, das nossas atitudes para com o próximo. É através disso que nós começaremos a dar pequenos passos para o nosso progresso, para a melhora desse nosso egoísmo. Né? É algo complexo, realmente, é algo que nós devemos nos policiarmos,
com relação a essa coisa voltada para o egoísmo, porque não necessariamente nós seremos egoístas, deixando, às vezes, de praticar o amor ao próximo, de praticar a caridade, de exercer a justiça, e sim demais outras coisas que nós nos deixamos interferir, às vezes, por tudo que nós vivemos, por tudo que nós convivemos ao nosso redor, através das atitudes das pessoas. Às vezes você pensa, nossa, aquela pessoa fez isso, e você acaba julgando aquela pessoa e depois, mais à frente, você acaba tendo a mesma atitude que ela, né? Eu gosto de utilizar muito essa questão também do egoísmo ao apego material, né? Eu falo assim, é óbvio que nós também vivemos numa sociedade em que essa coisa da matéria, ela torna-se, entre aspas, necessário para a nossa sobrevivência, a questão de nós trabalharmos para nós obtermos o nosso dinheiro, para a gente ter uma melhora. Óbvio, todo mundo pensa sempre em melhorar, né? Melhorar a qualidade de vida, melhorar a questão do trabalho, só que isso a gente não pode deixar que isso seja, nos torne prisioneiros. Então nós devemos tomar cuidado com as nossas atitudes envolvendo essa questão, né? Eu penso muito também, eu vou colocar muito em prática o que eu realmente raciocinei, o que eu pensei dentro desse tema abordado do egoísmo, porque às vezes eu coloco muito a minha questão das atitudes que eu tenho e eu me fiz repensar, né? Às vezes a questão do progresso na parte do trabalho, né? Realmente, às vezes eu fico pensando, eu falo, nossa, se realmente eu não conseguir atingir aquele objetivo no trabalho, será que realmente eu fui merecedor disso? Né? Então, às vezes a gente fica pensando, né? Não, eu devia merecer esse cargo, não, eu deveria ter essa posição no meu trabalho. Será que dentro disso eu não estou sendo egoísta? Será que realmente eu sou merecedor daquilo que eu estava almejando e que outra pessoa estava numa qualificação melhor do que eu, e eu sendo egoísta, eu não queria que essa pessoa estivesse no meu lugar, né? Então eu fico pensando também muito nessa questão. Por isso que me fez raciocinar e estudar e me aprofundar com relação ao tema também que você me passou depois, Augusto, e que eu comecei aí a trabalhar dentro disso. Outra questão também do egoísmo é que nós podemos perceber que é um sentimento inerente do próprio ser humano hoje que vive no planeta, que vive aqui nesta Terra. Por isso que nós nos encontramos num planeta de provas e expiações. Porque muita coisa hoje que nós percebemos no ser humano são coisas que nós desenvolvemos no decorrer das nossas encarnações ali atrás e que trouxemos, às vezes, muitas vezes com nós, né, durante a nossa reencarnação, né? Infelizmente, nós não temos essa possibilidade, quando reencarnados, de lembrarmos, né, das nossas vidas lá atrás, e isso nem seria benéfico para nós, né? Mas muitas das vezes nós temos um plano no âmbito espiritual para a nossa reencarnação, e infelizmente esse plano acaba tomando outros rumos e consequentemente a gente se deixa levar, né, por atitudes impensadas, ou até mesmo a gente não pode colocar isso 100% como prova de influência de algum espírito inferior. Óbvio que nós contribuímos para isso, né? Nós também erramos, nós também nos deixamos influenciarmos por outros espíritos que assim nós deixamos nos aproximar e acabamos sob influência deles, né? Então, quanto maior é esse mal do qual nós desenvolvemos dentro de nós, esse mal, o egoísmo, mais ele se torna aí forte, mais ele se torna presente, não só nessa encarnação que nós vivemos hoje, mas nós podemos influenciarmos assim por outras encarnações, por outras reencarnações que nós teremos, né? Isso vai depender muito das nossas atitudes, das quais nós desenvolvemos nessa encarnação hoje, né? Será que realmente o que eu faço hoje, as minhas atitudes, refletirão em algo positivo para o meu progresso espiritual?
Então é algo também que me faz pensar muito, né? Se realmente hoje o que eu faço para o meu próximo, as palavras que eu profiro para algumas pessoas, né? Ou por assim em geral, as minhas atitudes no meu ambiente de trabalho, no meu ambiente familiar, será que realmente elas estão conectadas com aquilo que eu estou pregando, com aquilo que eu falo, né? Então, tudo isso são objeções e são perguntas que eu acabo fazendo a mim mesmo. E isso, com certeza, eu acho que nos faz pensar, né? Para que a gente não nos deixamos levar por essa influência, por esse tipo de atitude que é o egoísmo, que tanto nos prejudica, que tanto nos prejudica na nossa evolução espiritual, né? Jamais a gente pode pensar que o egoísmo é um obstáculo que vai impedir realmente o nosso progresso espiritual, né? O egoísmo é um sentimento que nós devemos assim trabalhar constantemente para que ele não seja maior e nos impeça de realmente ter essa prova de que realmente nós somos mais voltados ainda mais para a prática da caridade. Né? A gente precisa ter esse sentimento fraterno da solidariedade, da caridade, do amor ao próximo. Né? Eu utilizo também como exemplo muito que eu já enfrentei. Eu acho que muitas pessoas às vezes podem ter enfrentado, às vezes durante o ambiente familiar. Eu vou citar o ambiente familiar porque é um local que a gente vive muito, a gente vive constantemente, né? Nós passamos a maior parte das nossas vidas trabalhando com contato com outras pessoas, né? E aí a gente pode tirar de exemplo, né? Às vezes existem muitos conflitos internos no ambiente de trabalho, e aí a gente acaba se deixando levar por esses conflitos e acaba desenvolvendo também essa parte do egoísmo, né? Às vezes você tem um certo sentimento por aquela pessoa no seu ambiente de trabalho e às vezes você se deixa levar por isso que é tão forte essa coisa, não, eu não quero mais conversar com ela, não, eu não sei, eu não tenho por que passar informação para ela, ou eu não tenho por que ajudar essa pessoa, porque ela me fez isso, porque ela me fez aquilo, né? Então, aí dentro disso nós já temos essa prova, né, do quanto nós precisamos amadurecer nessa questão, né? Eu levo muito em consideração também esse sentimento que a gente desenvolve nessa questão, justamente para nós conseguirmos combater de alguma maneira, já iniciarmos essa prática aí de evoluirmos como espíritos e deixarmos de lado esse egoísmo que tanto aflige aí as pessoas. Isso também acaba se estendendo no ambiente familiar, né? Às vezes nós sabemos que não há família 100% feliz, nós temos os nossos conflitos familiares, nós temos os nossos conflitos no relacionamento, nós temos os nossos conflitos com os nossos irmãos. Aí é dentro disso também que o egoísmo acaba sendo aí essa raiz de tanto dissabores, de tantos desentendimentos entre as pessoas, né? Então, por que não nós deixarmos o orgulho de lado, entrando também já um pouco nessa parte, deixarmos esse orgulho de lado e sermos exemplo por aquela pessoa que às vezes desenvolveu algum sentimento por nós, né? E deixarmos assim de lado e utilizarmos desse amor ao próximo que nós tanto enfatizamos, né? Assim, eu como espírita e às vezes eu também tenho esses meus sentimentos, então por que não colaborar de alguma maneira e através disso se reconciliar, exercer o poder do perdão, né? Eu falo o poder do perdão porque você perdoar também é um sentimento que modifica e muita coisa, né? Modifica não só você como ser humano, mas também modifica a outra pessoa, da qual também vai exercer o sentimento de perdão.
e deixando assim de lado o egoísmo, deixando assim esse sentimento individualista que tanto as pessoas acabam desenvolvendo e que nos prejudicam assim na nossa evolução espiritual, né? Um comentário de Kardec que eu deixei aqui também anotado, que eu achei importante, eu vou citar aqui para vocês, né? Louváveis esforços são feitos, sem dúvida, para ajudar a humanidade a avançar. Ou seja, aqui nós temos uma contribuição grande do plano espiritual, né? Aqui nós temos aí esse exemplo fático de que a espiritualidade tem e muito colaborado conosco para a nossa evolução espiritual, né? Encorajam-se, estimulam-se, honram-se os bons sentimentos. Hoje, mais do que qualquer outra época, e não obstante, o verme devorador do egoísmo continua a ser a praga social. Então, olha só, nós podemos perceber que há quanto tempo atrás foi aí feita a decodificação, né? A decodificação, o livro dos espíritos, nós podemos perceber que essa frase é muito atual, né? E realmente é o que continua sendo, o egoísmo continua sendo a praga social, né? Isso nós podemos perceber em tudo quanto momento da nossa vida, no transcorrer das nossas vidas, nós podemos perceber esse sentimento aí muito presente ainda nas pessoas, né? É um verdadeiro mal que se espalha por todo o mundo e do qual cada um é mais ou menos vítima. Ou seja, nós não estamos livres do sentimento do egoísmo, né? Infelizmente, realmente eu volto a citar a questão do egoísmo, de como nós conseguiremos estipar esse sentimento do nosso coração, é justamente começando pela educação espiritual. É justamente iniciando todo esse processo de estudo, todo esse processo interior. Eu falo também a questão da nossa... pensar na questão da ação e reação, né, dos nossos atos que se refletem de uma maneira, né, mais lá à frente. Eu até coloquei um post que eu falei sobre ação e reação aí na minha página, que tem um rapaz com com arco e flecha, ele atira a flecha e tem uma bola meio que oval, ou seja, aquela flecha, da mesma forma que ela vai bater naquela bola, ela vai voltar para você. Então nós temos que pensar muito nessa questão, né? E também outra questão que nos faz pensar muito e que eu também coloco muito em prática e também penso sempre nisso, é a questão de nós nos renovarmos sempre, com as nossas atitudes, né, com os nossos sentimentos, para que isso seja de alguma maneira utilizado para o nosso progresso espiritual. E só uma frase aqui para terminar ainda essa questão de Kardec, ele fala aqui, ó, que é necessário combatê-lo, portanto, como se combate uma epidemia. Essa frase final, gente, eu acho muito forte. É necessário combatê-lo, portanto, como se combate uma epidemia. Uma frase que foi colocada há muito tempo lá atrás, né? E tão atual para nós hoje, né? Nós podemos perceber aí toda essa movimentação com relação à pandemia que nós sofremos hoje, né? Que alastra aí muitos países, que alastra aí o nosso Brasil. Vocês imaginam todo o combate, todo o esforço que vem sendo feito para assim diminuirmos essas consequências da pandemia do coronavírus. Agora, será que realmente nós estamos fazendo todo esse esforço para extirpar esse sentimento do egoísmo dos nossos corações? Será que realmente nós estamos criando o antídoto, criando a vacina para que nós consigamos, de alguma maneira, que esse sentimento do egoísmo seja retirado dos nossos corações, seja, assim, de alguma maneira, retirado aí e deixado de lado por todos nós? Será que realmente a nossa reforma íntima tem sendo feita por cada um de nós? Então é algo que realmente nós podemos pensar
o quanto o sentimento de egoísmo nos prejudica, né? E o quanto é difícil para nós, de alguma maneira, assim, deixar de lado esse sentimento, essa fonte, né, que é o egoísmo, que é um vício que e sempre vive muito ao contrário da prática da caridade, né? Eu falo aqui que a questão da caridade é a fonte das virtudes. Então você primeiro precisa destruir um, que é o egoísmo, para nós conseguirmos desenvolver o outro, que deve ser sempre um esforço de toda criatura encarnada. É de alguma maneira aí nós colocarmos em prática essa questão da caridade, do amor ao próximo, da justiça, né, da caridade e da fraternidade. Agora, a outra questão também, entrando nessa parte do orgulho, eu estava fazendo uma pesquisa no Evangelho segundo o Espiritismo. Só a palavra orgulho, nós temos ali dentro do Evangelho 74 vezes citados essa palavra orgulho. Então, vocês imaginam quantas vezes o Evangelho segundo o Espiritismo ele rebate e ele fala a respeito do orgulho, né? O orgulho também é outra chaga da qual nós somos vítimas, vamos dizer assim, porém vítimas entre aspas, né? Porque nós também, através do nosso livre-arbítrio, nós também temos essa noção de tudo que nós fazemos e de tudo que nós possamos, de alguma maneira, prejudicar algumas pessoas, né? Conforme o livro dos Espíritos, o orgulho realmente é essa chaga que anda paralelamente ao egoísmo, né? A humanidade atualmente é uma virtude, a humildade, eu falei humanidade, a humildade é uma virtude também esquecida por nós, né? Nós também deixamos muito de lado essa questão da humildade para com o próximo, a prática da humildade para com o nosso colega ou para com o nosso familiar, né? Os grandes exemplos hoje de humildade, e eu acho que um dos maiores exemplos que nós podemos tirar como prova foi Jesus, né? Jesus morreu por nós. Ele, quando ele estava lá sendo crucificado, ele estava lá por nós. Então vocês imaginam o quanto de humildade Jesus exercia, né? O quanto de bondade, de caridade ele fez por cada ser humano do qual ia até ele pedindo um socorro, pedindo um milagre, né? Nós temos aí essa prova maior da prática de tudo que Jesus fez pelas pessoas e de tudo que Jesus nos ensinou, né? Então, aí nós podemos ver a real e a perfeita humildade do ser humano dentro dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, né? Então, que possamos de alguma maneira também tirar uma prova e que sirva, assim, de orientação também para o nosso progresso, né? Porque o orgulho e a ambição, eles serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. Então nós pensamos que é um véu lançado sobre os olhos do homem, o orgulho, impedindo assim uma lucidez, uma consciência de tudo que nós temos através das nossas atitudes. Às vezes são pequenas coisas que nós praticamos e que nos impede realmente de progredir. E o orgulho realmente é isso, né? Às vezes nós temos um orgulho de pensar, nossa, às vezes o nosso amigo ali, o próximo, a gente tem orgulho às vezes de um progresso que ele tem, né, de uma melhora no trabalho, por que realmente ele está tendo isso e eu não, né? Ou então nós temos aquele orgulho de se sentir melhor do que uma outra pessoa. Tudo isso interfere no nosso progresso, né? Outro também exemplo que eu me lembrei aqui agora e que eu gostaria de citar foi Chico Xavier. Chico também foi um exemplo de humildade, de caridade, né? Apesar de ter sofrido muitas tentações, e Chico passou por muitas, né? A questão, principalmente financeira, de oferecerem muito dinheiro para ele, ele nunca se deixou levar pelo orgulho, pelo egoísmo, ele nunca se deixou ser mais do que uma pessoa,
por tudo que ele tinha, né, e por tudo que ele praticava perante as pessoas, né, a ajuda que ele tinha, a ajuda que ele dava para as pessoas, né, dentro do centro espírita que ele desenvolveu, nós podemos ver isso muito presente, quem assistiu o filme dele, né, que conta um pouco da história de Chico, nós podemos ver que ele arrastou milhões de pessoas sempre levando a luz do Espiritismo e demonstrando a caridade, a prática da caridade por todas as pessoas que sempre pediam socorro por ele. Né? Uma vez na live eu estava participando com o Geraldo Lemos, que foi uma pessoa que teve um contato mais afinco com o Chico Xavier, e ele me contou por várias vezes, às vezes, as atitudes que Chico tinha, às vezes com as pessoas que iam até o centro dele, né, para às vezes chegar pelo menos próximo dele para ter algo assim de benéfico na questão de uma palavra de algum familiar, né? Ou então, às vezes, uma orientação. E Chico sempre muito humildemente atendia a todos com muito carinho, né? Sempre fazendo essa questão de deixar e tratar a todos por igual, sem qualquer tipo de distinção, né? Então, essa questão das atitudes de Chico me chama muita atenção, porque eu vejo o quanto, e nós percebemos também, enquanto nós temos contato com as obras dele, sobre a história dele, o quanto ele praticou a caridade e a humildade, sempre deixando de lado essa questão do orgulho, não se deixando cair por essas armadilhas terrestres das quais nós enfrentamos diariamente e que é prova justamente para a nossa melhora do nosso progresso espiritual, né? Então, o que eu sempre coloco para mim mesmo, né? É a prática do bem, né? Deixamos de lado essas coisas mais importantes, esses sentimentos mesquinhos, por assim dizer, a questão do orgulho, do egoísmo, para que de alguma maneira nós consigamos superar essa dificuldade, né? Então que nós enfrentemos esse jugo da matéria, lembrando que um dia nós deixaremos esse invólucro aqui, essa matéria, e nós iremos para o plano espiritual e pensemos que nós não acaba somente aqui a nossa vida, né? Nós temos depois uma outra fase, né? Assim como nós crescemos, nós nascemos, crescemos e um dia nós teremos assim a nossa morte do nosso corpo físico, nossa vida ela vai continuar, né? E então, através das nossas atitudes, nós devemos pensar de alguma maneira aquilo que tudo que nós fazemos vai refletir para nós de algum modo. É sempre continuar com a frase orai e vigiai, né? Por muitas vezes nós nos deixamos levar por essa influência, né? E por essa razão Jesus nos ensinou também através do Pai Nosso, Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então que esta palavra, que esta pequena frase sirva assim como um meio de proteção, um meio que nos faça realmente raciocinar e pensarmos, né, sempre para que não nos deixeis cair em tentação, para que permaneçamos assim, sempre orando e vigiando, tomando conta sim das nossas atitudes, né, pensando que de alguma maneira nós temos essa capacidade de evoluirmos e de melhorarmos interiormente, assim como seres humanos, assim como espíritos. Deus, que tudo vê, lhe dirá. Eu coloquei até mais uma frase aqui. O que conhece a verdade é 100 vezes mais culpado do mal que faz, do que o selvagem ignorante que vive no deserto. E como tal será tratado no dia da justiça, se um cego ao passar vos derriba, perdoa-lá. Se for um homem que enxerga perfeitamente bem, queixar-vos e com razão. Então nós podemos pensar, né, se realmente nós temos bons olhos, se realmente nós temos os nossos ouvidos para ouvir, que possamos, assim, de alguma maneira,
melhorarem e tendo assim essa questão de enxergarmos os nossos erros e deixarmos de lado esse nosso orgulho e egoísmo para que de alguma maneira nós possamos reparar essas nossas dificuldades. A questão também 785 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos, né, qual o maior obstáculo ao progresso? E novamente eles reforçam essa questão, o orgulho e o egoísmo. As desigualdades entre as pessoas, elas desaparecerão quando o orgulho e o egoísmo eles deixarem de predominarem assim em cada um de nós. E isso, gente, vai depender exclusivamente de nós, não vai depender de mais ninguém. Essa questão dessa reforma íntima, a questão de rever as nossas atitudes vai depender somente de mim, vai depender do Augusto, vai depender de você que está assistindo isso. Eu estou aqui somente para explanar uma ideia, realmente para explanar um assunto, mas eu também sou tão falho como qualquer um. Eu também tenho as minhas dificuldades na questão de enfrentar o orgulho, o egoísmo, e isso também eu tenho o meu tempo, do qual eu preciso rever as minhas atitudes, e isso daqui que eu escrevi, que eu estudei, que eu pude perceber no Livro dos Espíritos também serviu de muito exemplo, né? Por isso que eu agradeço também ao Augusto por ter me passado esse tema e que me fez rever muitas atitudes das vezes da qual eu sou tão falho e que preciso também pensar no meu progresso espiritual. Então, e para finalizar, eu não sei quanto tempo já deu, Augusto, as expiações se cumprem durante a existência corporal, mediante as provas a que o espírito se acha submetido, e na vida espiritual pelos sofrimentos morais, inerentes ao estado de inferioridade do espírito. Então, aqui nós devemos entender que essas dificuldades também, essa questão dessas provas as quais nós passamos aí durante a nossa encarnação, também serão reflexos após a nossa desencarnação, após nos encontrarmos no plano espiritual, né? Então, tudo isso que sirva assim de que essa live de hoje sirva também de uma maneira que possamos refletir nas nossas atitudes, que possamos de alguma maneira pensar naquilo que nós estamos fazendo, pensar no que nós precisamos reparar, né? Pensar se realmente há conflitos existentes dentro de nós ou se há conflitos existentes com outras pessoas, que possamos de alguma maneira assim colocar em prática essa caridade, essa fraternidade, esse amor ao próximo que tanto a doutrina espírita prega, né? Que não sejamos mais um do qual nós ouvimos as palavras e nós não colocamos em prática. Que isso também seja uma maneira de encorajar assim as pessoas das quais está deixando aquele sentimento de orgulho falar mais alto, está deixando o egoísmo falar mais alto, e de alguma maneira, com o tempo, vá refletindo, vai pensando nas suas atitudes e consiga, assim, de alguma maneira, resolver esses conflitos existentes para que sirva, assim, do progresso espiritual para cada pessoa. Não sei se já deu tempo já, meu amigo. Não sei, aqui eu não consigo acompanhar. Já deu tempo, amigo. Foi cravado, viu? Ah, é? Cronometrado. Muito bom. Ai, que bom. Obrigado pelas palavras aí, foi esclarecedor, deu para a gente refletir bastante aqui, pelo menos eu coloquei muita coisa escrita aqui para a gente comentar. Que bom. A gente vai abrir aqui agora a caixinha de comentários para os nossos amigos participarem aí, aproveitarem a chance maravilhosa da gente contribuir, perguntar à vontade. E eu Que brinco bom. sempre que o que é mais curioso é aquele que vos fala, porque eu sempre É. começo aqui o papo, né? Eu achei legal, Leandro, quando você começou a falar que essas duas chagas, elas somente vão ser sanadas pela educação espiritual. E a gente precisa muito de entender o que é educação espiritual. A gente precisa Uhum. compreender que isso é um processo de reflexão. Reflexão significa análise de si mesmo, dos seus comportamentos, do entendimento do nosso comportamento, porque o nosso comportamento é reflexo do nosso pensamento, que no meio disso tudo tem o sentimento. Então a gente precisa Uhum.
se reeducar diariamente. E eu achei legal porque você falou que a educação, né, ela vai reformular a nossa forma de ser. E quando a gente entende que uma dessas chagas, né, que é o egoísmo, ela é contrária à caridade. E a gente sabe que Uhum. fora da caridade não há salvação. Não há salvação. Daí começa a nossa educação espiritual. Eu tenho conhecimento, né? Como você muito bem falou, julgados seremos pelo nosso nível de conhecimento, né? Sabemos disso e não fizemos certo, seremos julgados por nós mesmos, é claro, pela nossa consciência, a partir do instante em que eu sabia que não deveria ter feito, mas eu fiz. E na maioria das vezes, esses atos começam dos pequenos gestos. Quando eu estou na Uhum. fila do banco, eu furo a fila, ou porque eu quero chegar mais rápido, estou indo para um evento, eu quero pegar o banco que fica lá na frente, eu vou e corro para poder pegar o banco. Então, assim, quando eu estou de carro, às vezes eu vejo uma vaga, eu saio correndo e alguém pega, eu fico furioso. São pequenos gestos que a gente é convidado diariamente. Parece brincadeira, assim, né? Parece coisa pequena, mas esses gestos, eles tomam um porte muito grandioso. E a gente não Uhum. tem discernimento de quando eles mudam de porte, né? Então, para que isso ocorra de forma pequena, para que depois eu cometa uma falha gigantesca do ponto de vista conhecedor sobre aquilo, né? Eu sei que eu não posso, mas eu cometo. O quanto mais de impacto gerar para as pessoas que estão ao meu estão próximas de mim, maior será a minha responsabilidade, né? E Uhum. a gente pode compreender aí que o melhor antídoto para o mal do egoísmo é o conhecimento da vida espiritual, né? Então, É através também dos pequenos atos que nós começamos a colocar em prática, né? Foi como você falou, às vezes na fila do banco, né? Às vezes no momento que a gente, sei lá, tá fazendo alguma coisa, sabe? É através disso que começa a refletir, né? Eu sei que é difícil, a gente precisa pensar muito, né? E falar assim, nossa, será que realmente o que eu estou fazendo tá sendo certo? Isso realmente vai depender só de nós. Tem até aqui uma pessoa que colocou, Adriano, ó, por isso a necessidade de conhecermos nós mesmos. Realmente, Adriana, isso se faz necessário. Você precisa se conhecer para você começar a trabalhar esse sentimento dentro de você, né? A trabalhar isso, de alguma maneira extirpar. Eu falo extirpar porque é uma palavra forte, para a gente realmente tirar esse sentimento de dentro de nós. Eu reforço novamente, não é algo que vai acontecer da noite para o dia. É uma longa experiência, é um longo aprendizado, né? Que muitas vezes nós fraquejaremos, que muitas vezes nós nos deixaremos envolver por aquele sentimento, mas é aquela prática constante. o Léo colocou para a gente muito bem aqui. Resumidamente, ele quis dizer que quando não trabalhado, né, essa chaga, ela pode gerar consequências assim incalculáveis, que são exemplos guerras. As guerras são Uhum. geradas geralmente pelo não conhecimento dessas duas chagas que são venenosas, né, contaminantes, pode-se dizer. Meu pai comentou aqui, eu achei legal. É, Humildade é a fórmula mais pura de aprendermos a nos medir. Isso Sim. é muito legal. E me veio uma ideia aqui que eu acho que é legal a gente comentar, porque a gente pode simbolizar como se fosse, por exemplo, uma chaga que tem uma casquinha ali em cima. A gente precisa de ver o que está debaixo dessa casquinha, para a gente saber qual que é o tipo de tratamento que a gente dá. Então, a gente pode simbolizar que essa casquinha que precisa de ser tirada para me saber qual que é o grau dessa ferida é o nosso orgulho em não nos abrirmos, em não nos conhecermos. É aquela Uhum. famosa frase, né? Não, eu não erro, não, eu sempre faço certo, né? Não tem, o erro não é comigo, o erro é com o outro, né? A capacidade da gente, a incapacidade, né, de que a gente possa se olhar como frágeis, como falhos, ela é primordial para Uhum. que a gente consiga enxergar Sim. o egoísmo que existe em nós, porque às vezes a gente não enxerga ele de cara. A gente precisa de quebrar algumas cascas aí, né,
alguns mitos, alguns medos, para que a gente consiga se enxergar egoístas. E eu sempre digo que é melhor nos enxergarmos e reconhecermos egoístas do que não nos reconhecermos e continuarmos a ser. Então, que nós Uhum. tomemos como base esses nossos amigos aí, o Divaldo, o Chico e tantos outros amigos de grandes nomes que tiveram junto de nós, para que nós tomemos ele como base, né? Como molde, Sim. né? Que a gente pode dizer. A gente pode utilizar Cristo, mas para quem está achando que está muito longe de Cristo, aí a gente está, mas a gente pode usar esses amigos, né? Que mesmo sabendo que nós não faremos igual a eles, a gente pode tentar ser suficientemente humilde para falar que, embora eu não consiga fazer igual, eu vou ao menos tentar. E esse tentar, Uhum. aos olhos de Cristo, vale muito mais do que quem acerta sempre, né? Eu posso ser que eu erro, É. mas eu tento fazer certo, né? Vamos É, a ver. gente se deixa, às vezes, muito contaminar também. Eu reforço essa questão do ambiente de trabalho, porque é o local onde a gente vivencia muita coisa, né? Nós estamos ali com pessoas de diversas personalidades, e muitas vezes existe esse ambiente competitivo, né? Do qual nós nos deixamos levar muito por essa parte do orgulho, do egoísmo. Não, eu não quero ajudar outra pessoa porque ela vai ter mais mérito do que eu. Não, eu não quero ajudar aquela pessoa porque às vezes ela pode tomar o meu lugar, pode tomar o meu cargo, né? Hoje eu falo, se você tem hoje um cargo que às vezes seja um cargo bom naquela empresa, né, vamos falar de uma maneira bem mais clara, ou que te traga um benefício muito maior, se você está hoje, amanhã você não pode estar porque às vezes você não está na mesma qualificação, às vezes você não está na, na mesma altura da qual aquele cargo vai exigir daqui para frente, né? Então as pessoas muito apegadas a essa questão de cargo, né? Essa questão das pessoas verem você de outros olhos, às vezes se deixam muito levar por essa parte do orgulho e do egoísmo. E, e a Sandra até está falando aqui, a vaidade ela vem do orgulho, também é uma chaga da qual vem justamente do orgulho e do egoísmo. Nós nos deixamos muito nos levarmos também por essa prática da vaidade, né? Justamente entrando nessa questão. Ah, eu tenho orgulho, então, né? Você deixa esse sentimento de orgulho tão aflorado que você se torna-se vaidoso por essa questão também, né? A questão também da prática, das vezes desses desentendimentos que existem entre familiares, né? O orgulho, a vaidade, o egoísmo falam tão alto que nós não conseguimos reconhecer que às vezes nós mesmos fomos os errados, né? Nós mesmos praticamos algo que feriu ou machucou aquela pessoa e nós nos deixamos tão cego por esse sentimento que a gente não consegue enxergar. A gente não percebe isso, né, Augusto? E como você muito bem disse, eu acho que quando a gente fala sobre um assunto, eu acho que a gente precisa de reconhecer que a gente precisa de falar muito e ouvir o que que a gente fala, né? E assim, Uhum, eu me coloco como um ser muito orgulhoso, que está quebrando, né? Está quebrantando o orgulho para entender que nós somos seres falhos, nós somos perfectíveis, nós não somos perfeitos ainda. E quando eu me uhum, reconheço perfectível, a gente consegue consertar aquilo que precisa de ser consertado. Então, é como eu disse, quando a gente fere ali e acaba que forma aquela casquinha ali, o médico precisa saber qual é a gravidade da ferida, para saber como que ele trata. Mas se não tirar a casca que está ali em cima para ver por debaixo, ele não vai saber. Então é isso, né? uhum, Vaidade nossa, que na maioria das vezes ela se torna tão grande a ponto de nós não conseguirmos nem ao menos nos reconhecer falíveis, fica impossível. É como aquela história de quem se trata de dependência química. Se você não se reconhecer doente, né, coisa que todos nós estamos, né, alguns em uhum. alguns níveis, outros em outros, nós não vamos conseguir tratar aquilo que eu acho que eu não tenho. Se eu bato o pé, como se diz aqui, né? A gente bate o pé, insiste em falar que nós não estamos doentes, né? Entre aspas, do espírito, é muito difícil que a gente se trate de uma coisa que a gente tem certeza que a gente não tem. Então, é essa Uhum. vaidadezinha aí oculta, né?
E isso, gente, se faz por vários comportamentos, né? Às vezes a gente negligencia, às vezes pode ser que a gente não diz isso explicitamente, mas a gente esconde ali, a gente não quer falar sobre esse assunto, esquiva, esconde, enrola até não ter como mais, para que a gente não precise de se reconhecer falível, né? Então isso aí é Uhum. primordial a gente dizer. Nós precisamos reconhecer que nós cometemos falhas, que nós não somos perfeitos, que nós que essa reforma íntima é necessária e é constante, né? E que a partir disso, a partir desse reconhecimento, a partir do momento que você se reconhecer que você realmente erra, que você está sujeito a errar, que você não é perfeito, nós passamos de alguma maneira a ter outros olhos e nos reconhecermos também como seres humanos e entendermos que através das nossas falhas se faz necessária a reparação, né? Então, de alguma maneira, nós precisamos entender isso, e não deixar que esses sentimentos tanto nos prejudica seja maior do que nós, né? Esse reconhecimento que você falou é sumamente importante, né? E é algo que nós precisamos assim fazer constantemente. Eu falo que eu não digo assim que eu não permaneço com a frase a prática leva à perfeição, porque nós não conseguiremos chegar à perfeição, mas a prática leva ao aprimoramento. E quando a gente pensa que, para mim, reconhecer que eu estou errado ou que eu fiz algo errado, na maioria das vezes a gente tem o péssimo hábito de pensar que eu vou me rebaixar, eu vou me Uhum, diminuir. é, Não, nesse momento a gente vai se engrandecer, porque reconhecendo a nossa pequenez, a gente vai se reconhecer do tamanho que nós realmente somos, pequenos ou uhum, grandes, né? Cabe a cada um, para que a gente se entenda que nós estamos em um instante de refazimento. E quando a gente se consegue se conectar com o nosso íntimo, com o nosso estado mais sincero, digamos assim, nesse instante que eu vou me conhecer na mais íntegra significação. Porque a partir desse uhum, ponto é que eu vou conseguir crescer, porque ninguém consegue crescer de um ponto onde não está. Se eu estou tentando uhum. construir uma base, uma casa em uma base que não é sólida, eu não vou conseguir me desenvolver, né? E como a gente disse mais há pouco aqui, quando a gente fala sobre isso, a gente precisa de se colocar à prova de que realmente eu preciso de fazer isso. E quanto mais soubermos do que deve ser feito e menos fazermos, mais cobrado a gente vai ser, né? Uhum. Tem uma frase que eu li há um tempo atrás que constantemente refere-se a esse assunto. Eu acho que simboliza muito bem esses dois temas, essas duas chagas, né? Fala que o egoísmo pode ser considerado como uma roupa velha e inútil que se conserva no lar do orgulho. Então, acho que a gente pode comparar essa É, roupa aí que está guardada, né? aham. E de alguma maneira a gente deixar de lado essa roupa aí, a gente tá afim dessa roupa velha aí pra gente ter essa mudança, né? Essa nossa melhora dos nossos sentimentos para com as pessoas e melhorando a cada dia mais. É a prática da humildade também. Você aí se reconhecer que, como você falou, que somos sujeitos a falhas, né? E reconhecermos que através dessas nossas atitudes, de você pedir um perdão, de você pedir uma desculpa, você não está se rebaixando a nada. Você literalmente você tá reconhecendo que você errou e que aquela pessoa realmente merece o seu perdão, merece a sua desculpa, e eu tenho certeza que isso vai ser muito melhor. Você vai se sentir melhor, né? Através disso que você pratica, né, também para com as pessoas, realmente pedir o perdão, é realmente reconhecer que você é suscetível a erro. O Léo tá até aqui, ele vai
confirma essa história aí. A gente tem alguns grupos de estudo aqui e num deles a gente comentou nesses últimos estudos sobre isso mesmo e a gente deu exemplos sobre o trânsito, né? Porque o trânsito é um ambiente muito tranquilo, muito pacífico, ninguém se estressa, né? Então, cada um fica lá na sua, só que não, né? E às vezes, por exemplo, alguém nos fecha no trânsito, ou alguém vira em cima sem dar seta, ou até mesmo bate, né? Ou até mesmo nós cometemos essa falha. E a gente pode ver que quando as duas partes saem do carro, normalmente é para impor que as duas estão certas. E Uhum, quando a gente sai do carro e, e, e se reconhece, mesmo não tendo sido a nossa parte aqui falhou, quando a gente se reconhece simples e humilde a ponto de pedir desculpas, não há nenhuma pessoa encarnada que consiga resistir ao simples fato de desculpas. Então, esse uhum, fato, por mais que a gente esteja certo, é aquela frase, né? Eu tenho a escolha de estar certo ou de estar em paz, né? Qual que é a uhum. nossa escolha? A escolha é de ficar em paz ou a escolha é de sempre estar certo? Normalmente, Sim. mesmo quando a gente está certo, a gente pode escolher ficar em paz, não tentando impor o que a gente crê ou o que a gente acha, mesmo que a gente esteja certo, ao outro. Porque esse sentido, né, de se colocar à disposição do outro, né, de se colocar em posição humilde, verdadeiramente, ela chega a ser quase constrangedora. E a gente não se Uhum. diminui, como a gente falou umas 3 vezes aqui. Não é Sim. questão de se diminuir, de se rebaixar. Quando a gente se coloca nesse estado, a gente está se reconhecendo. E o reconhecimento Uhum. ele é contagiante. E isso passa É. até aos outros, né? Também. Isso demonstra o quanto você está evoluindo, né? Isso é um Você dos está pequenos dando, atos, né? você tá dando um passo para o seu progresso individual. E são pequenas coisas, né? Pequenos fatos. A gente não precisa de se tomar assim em um ato grandiosamente bom, né? Às vezes os atos mais sinceros e bons estão naqueles atos pequenos, onde às vezes nem todo mundo vê, né? E Uhum. realmente a gente sabe que quem vê, né? A nossa consciência e Deus juntos, né? É isso mesmo. E não é só através dos nossos atos, também é através da palavra que a gente profere, também gera um sentimento, através do que nós escrevemos às vezes nas redes sociais, porque isso também agora toma uma propensão que nós nem imaginamos, né? Mas hoje as redes sociais infelizmente tornou-se às vezes um meio do qual acaba prejudicando a própria pessoa nesse progresso, né? Hoje a gente se deixa levar muito por aquilo que nós vemos, por aquilo que lemos nas redes sociais, nos sites, né? Então, isso acaba de uma maneira contaminando, né? Nós também, energeticamente, né? Por isso que nós devemos muito pesar tudo que a gente lê, tudo que a gente vê, tudo que nós ouvimos e filtrar aquilo que será bom, aquilo que será proveitoso e aquilo que servirá para o nosso progresso individual. Exatamente, como disse Jesus Cristo, amai-vos e instruí-vos. Uhum, Amigo, agradecemos de coração em nome de todos os nossos amigos aqui da eu Casa que do Caminho. agradeço. Taubaté seja abençoada, o Centro Espírita onde vocês estão também. Que Deus dê muita Amém. força, discernimento e bom ânimo para que nós continuemos firmes. Obrigado, amigos que estiveram com a gente. Quem não conseguiu entrar desde o início, subiremos essa live para o IGTV do Instagram da Casa do Caminho e YouTube Sociedade Espírita Casa do Caminho. A gente se encontra em breve e esperamos que a gente possa Amém. ter novos encontros como esse. Leandro, obrigado pela Vamos, opa, só me chamar que eu quero participar sempre. Obrigado aí pelo convite, obrigado a todo mundo que participou aí conosco, as pessoas que estão fora do país, né? As pessoas de outros estados, muito obrigado por vocês estarem aí conosco. Obrigado, nós. Gratidão. Obrigado, amigos. Fiquem com Deus e até Obrigado. nosso próximo encontro. Até a Abraço. Tchau, tchau. próxima. Tchau.